believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Ser o mais breve possível. Encontraram aí? Amém. Lucas 10. Esses dias nós temos falado, portanto, do ágape, é o tempo de amar. Mês de fevereiro nós mencionamos muito essa prática. Agora, esse mês de fevereiro nós vamos tentar avançar um pouco mais na manifestação desse ágape na nossa vida. E no mês de fevereiro nós vamos tratar do ágape ainda, mas nós vamos ir com outro tema, não é? Se é o tempo de amar, também é o tempo de ir em direção ao outro. E é isso que você vai ouvir nesse mês de fevereiro. Diga: tempo de amar, tempo de colheita, tempo de ir em direção ao outro. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nos conta a famosa parábola do samaritano. Samaritano, indivíduo que morava em Samaria, por isso, na região de Samaria, cidade, região, e eram pessoas que haviam de alguma maneira se misturado. Eram judeus na sua origem que haviam se misturado com povos da terra por conta das invasões anteriores, assírias e tudo mais. Portanto, os judeus não consideravam os samaritanos pessoas puras, e os samaritanos, por sua vez, não gostavam dos judeus dizerem isso deles. E os samaritanos, em algum momento da sua história, descobriram que Jacó, um dos patriarcas, havia em sua região aberto um poço, e desse poço tinha extraído água para beber. E eles usaram esse elemento histórico como fonte para manter uma adoração diferente, no local diferente que os judeus faziam a adoração, que era em Jerusalém. Portanto, na nação de Israel, nós poderíamos dizer, assim como outrora o reino foi dividido depois de Salomão, e foi dividido no reino do norte e no reino do sul, já nos tempos de Jesus havia uma divisão espiritual na nação de Israel, naquela parte da nação que sobrou, que recuperou a sua terra de volta, mas na época de Jesus estava sob o domínio de Roma. Essa nação, de alguma maneira, estava com uma ferida espiritual. Os judeus adoravam no templo e os samaritanos adoravam lá na sua região. E eles se mantiveram distantes, obviamente, por muito tempo. Jesus é questionado por um senhor, por um homem, tentando testar Jesus, testar o conhecimento de Jesus. Por que Jesus era testado? Por que Jesus era confrontado pelas pessoas da sua terra? Obviamente, alguém que se apresentava como sendo manifestação de Deus, alguém que se apresentava como sendo filho legítimo de Deus, gerado por Deus, ia encontrar resistências no meio da sociedade. Imagine hoje, o próprio menino brincalhão, Henrique Cristo, já tem problema, de ser aceito. Brincam com ele de todas as formas, e ele não é Cristo. Então, imagine se Jesus aparecesse aqui, de repente dissesse: eu sou filho de Deus, e nós não o conhecêssemos. Nós iríamos ter problemas em aceitar essa declaração, mesmo porque nós iríamos pedir a certidão do nascimento dele, para ver o nome do pai, e no nome do pai ia constar quem? José, certo?
Como é que um filho de José, com a certidão de nascimento com o nome de José, vai ser filho de Deus? De Deus, diretamente de Deus. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Então Jesus seria questionado em todos os sentidos. Naquela época não tinha essas certidões de nascimento, havia alguns relatos, livros históricos e tal, mas não certidão de nascimento. Então Jesus está sendo questionado, e alguém chega para ele no versículo 25, diz assim: certa vez, a versão que eu estou usando é da King James, é a versão inglesa, né? Lá do século XVI, e nós temos aqui no Brasil algumas porções dela. Hoje já tem a Bíblia traduzida completamente dessa versão do rei Tiago. Diz assim o versículo 25: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? De novo, né? Tem um outro rico também fez essa pergunta, agora é outro senhor. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí o homem não para por aí. Talvez o jovem rico tenha perguntado antes, historicamente, e as pessoas ouviram. E certamente esse senhor tem uma pergunta a mais a fazer, que o jovem rico não tinha feito. Então ele vem com a mesma pergunta. Jesus então dá a mesma resposta, ele dá a resposta que o jovem rico deveria ter dado, tal, mas na sequência, no versículo 29, no entanto, insistindo em justificar-se, querendo justificar a si mesmo, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Coisa que o jovem rico não perguntou. Mas ele é um advogado, ele é um doutor da lei, então ele tem questões que um moço, que uma pessoa comum não tem. Ele tem questões temáticas, ele tem questões teológicas, ele tem questões existenciais que vai além do normal, da pessoa comum que não pensa muito sobre isso. Mas esse homem raciocina, esse homem pensa, esse homem intelectual, esse homem ele interpreta a lei, ele escreve a lei, ele traduz a lei. Então ele está ambientado nas questões tanto teológicas como cívicas, como normais. Então ele vai para além do que o homem comum, o jovem rico, foi, e ele pergunta: quem é o meu próximo? Ele levanta a questão, e quando ele levanta a questão, Jesus então lhe faz uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Vamos ler? Diante do que Jesus lhe respondeu, versículo 30, respondeu, diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, portanto era um judeu. Tudo bem? Quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada, judeu. Assim que viu o homem, passou para o outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, judeu. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, não judeu, para os judeus, estando de viagem, não era judeu, não morava em Jerusalém e estava passando pelo caminho. O que acontece? Chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Diga: teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal. Se ele colocou sobre o seu próprio animal, significa que ele desceu do animal que ele estava. Sim? E colocou o moço semi-morto no cavalo dele, e ele foi a pé.
colocou o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, ou seja, a uma estalagem, né? E cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, 2 dinheiros, na alguma versão de vocês, 2 denários é o valor referente ao dia de trabalho, R$100, R$50, depende do tipo de trabalho que a pessoa, é como se ele tivesse dado de R$100 a R$200 aquele homem lá da estalagem, nos dias de hoje. E disse, e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Aí Jesus volta para o homem e faz a pergunta para o doutor da lei: qual destes 3 te parece ter sido o próximo de quem caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia dele ou para com ele. Ao que lhe exortou Jesus: vai e procede exatamente assim, vai e procede tu de maneira semelhante. Bom, nesse ponto o homem já não tinha mais o que perguntar a Jesus. Eu gosto de Jesus porque ele é questionado, ele responde. Se a pessoa questionar de novo, ele responde com uma pergunta. Quer dizer, ele fez a Jesus perguntas, Jesus responde, mas ele faz uma segunda pergunta e Jesus responde com uma terceira pergunta. Jesus é fantástico por isso, que ele joga as palavras da pessoa contra a própria pessoa. Esse homem queria saber quem era o próximo e perguntou para Jesus. Jesus conta uma historinha e pergunta para ele: quem é o próximo? Ele é que tem que responder e não Jesus é que tem que responder. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, à sua frente, mesmo que você não goste disso, mas isso é muito bom, porque ajuda a fixar as coisas, né? E diz assim: é você quem responde as perguntas. Diga: não é Jesus quem responde tuas perguntas. Questão levantada: tempo de colheita, tempo de amar, é tempo de ir em direção ao outro. Então, o que significa ir em direção ao outro? Quem é o meu próximo? Por que tenho que ir em direção ao outro? Quem é aquele que vai em direção ao outro? Quais são as lições que o bom samaritano, que essa conversa de Jesus com esse homem nos ensina? Quem é meu próximo? O que essa parábola me ensina? Basicamente, na minha percepção, 4 coisas. Acredito que você não conseguirá anotar, porque eu quero encerrar daqui a pouquinho. E as frases são longas. Quem é o meu próximo? O que a parábola me ensina? Versículo 31 e versículo 32. Muitas vezes, é o que essa parábola me ensina, que muitas vezes os que ocupam lugar de destaque no reino de Deus não desejam se envolver com o próximo. Essa parábola me ensina que muitas vezes, as pessoas que ocupam lugar de destaque no reino de Deus são exatamente aquelas que não querem se envolver com o próximo. O sacerdote e o levita, ele não colocou isso aleatoriamente, ele colocou exatamente as mais altas posições religiosas da época. Ele citou exatamente os homens que eram responsáveis pelo culto a Deus. Ele citou exatamente as funções responsáveis pela adoração. Ele citou exatamente as funções que eram responsáveis por levar a nação a cultuar a Deus. E não foi à toa. E ele diz: essas pessoas, esses religiosos, essa turma é a que menos quer se envolver com o próximo. Por quê? Porque eles preferem a posição mais cômoda. E assim você pode ver que normalmente, quem mais se envolve com a obra social da nossa comunidade é justamente aqueles que não têm as posições mais elevadas de destaque. Como é difícil pedir para as pessoas mais tarimbadas, entre aspas, como é difícil pedir para as pessoas que têm mais recursos, fazer com que essas pessoas se envolvam
com o próximo. Fazer com que essa pessoa se doe. Fazer com que essa pessoa entregue um pouco mais. Tempo de amar é tempo de ir em direção ao próximo. E como igreja, você não pode ficar na posição mais cômoda. Aleluia. E se você ocupa uma posição de destaque na comunidade, na igreja ou na própria sociedade, você deveria ser o primeiro a se envolver, porque você tem uma dívida com o próximo. Segundo lugar, esse texto também me ensina que aqueles que vão em direção ao próximo são os que conseguem dar pausas nos seus afazeres para abençoar os que precisam. Esse indivíduo, o sacerdote estava de folga, o levita também, não estavam no seu turno, por isso podiam descer de Jerusalém até outro lugar, porque eles não estavam de serviço no templo, eles não estavam trabalhando, mas o samaritano de viagem estava nos seus afazeres, ia negociar, ele estava em viagem, ele estava num processo de trabalho, e o que ele faz? Ele vê o indivíduo, ele para o que ele está fazendo para socorrer aquele que precisa. Aqueles que vão em direção ao próximo são os que conseguem fazer pausas na sua vida, pausa nos seus afazeres, são os que dão um break nas suas atividades e dizem assim: essa pessoa precisa de ajuda e eu não posso simplesmente continuar fazendo o que estou fazendo e não fazer algo por ela. Por quê? Porque essas pessoas se envolvem em nível pessoal. Quantas vezes eu reclamo da bispa, e quantas vezes eu reclamo de algumas irmãs que se envolvem pessoalmente com algumas coisas na vida das pessoas, mas o bom samaritano faz exatamente isso, porque eu quero ver você tão bem, que eu sou corajoso o suficiente para falar verdades que vão te doer, porque eu quero ver você bem, eu sou corajoso o suficiente para não mentir para você e dizer para você: você está errado, e para dizer a você: você não está fazendo nada, porque eu me envolvo, porque isso me comove, porque isso me impulsiona em direção ao outro, e eu não consigo ver você também não ir, e por isso te convoco, e por isso te chamo, e por isso digo: vamos fazer, mesmo que você não faça, e lá estou eu de novo dizendo: você não está fazendo nada, vamos. Porque aqueles que vão em direção ao próximo são aqueles que se envolvem no nível pessoal. Amém? Amém. A mensagem dura, não é? Assim meio complicado. Em direção ao... O cara já falou do amor, já foi difícil. Agora em direção ao outro. Ainda imagino que vem em março. Acho que não vou ouvir nos cultos de domingo em março. Para eu não poder ouvir, para eu não ouvir essas coisas. Terceiro lugar, esse texto me ensina, essa parábola maravilhosa, que o meu próximo custa algo para mim. Diga: meu próximo me custa. Não, você tem que ser cristão. Diga: meu próximo me custa. Meu próximo me custa. Sabe quem são as pessoas que vão em direção ao outro? São aqueles que sabem que o outro custa. Sabe por quê? Porque essas pessoas investem dos seus próprios recursos no outro, sem que o outro peça. Eu não preciso te pedir para você investir. Você faz porque você sabe que tem que fazer. Você vai em direção ao outro. E aqui a gente começa como Paulo diz: primeiro a gente faz aos domésticos da fé, depois a gente faz aos de fora. Amém? A gente começa dentro de casa. Primeiro a gente faz a lição de casa, depois a gente sai para o outro lado. E a lição de casa é: existem irmãos na nossa própria comunidade que necessitam de recursos, seus recursos, nossos recursos. Amanhã mesmo faremos uma oferta especial para isso. Enviaremos um recurso para um irmão que necessita. Não é de fora do país, não, é da nossa própria comunidade. E nós precisamos nos mover. E a gente não pode ficar dizendo: puxa,
oh, que pena que você passou por isso. Talvez você não seja um bom administrador do seu dinheiro, talvez você tenha se equivocado com alguns empréstimos que você fez, você gastou demais o cartão de crédito, e quando você conhece a vida da pessoa da qual eu estou falando, ela nem tem cartão de crédito, ela nem fez isso, e ela nem tomou empréstimo em lugar nenhum. Na realidade, essa pessoa foi desprovida do suporte que ela tinha. E como cristãos, nós precisamos ir em direção ao outro, porque o outro custa. Lembra do vizinho que pede hoje ninguém faz mais isso, porque hoje tem mercado 24 horas, mas você lembra do vizinho que pedia a xícara de açúcar? Isso custa, querido. Homem, não comprou? Mas eu não fui no mercado mais cedo? Você não pode dizer isso quando ele te pede a xícara de açúcar, filho. Você tem que dar xícara de açúcar, o pacote de açúcar, para ele não voltar 3 vezes. Se você seja mais inteligente, pediu a xícara, já dá o quilo. Amém? Sim ou não? Pelo amor de Jesus, te pediu 10 reais, querido. O indivíduo que te pediu 10 reais hoje, vai pedir 10 reais daqui a 2 dias também. Mais 4 dias de novo. O que você faz? Dá logo 50. Dá logo 50. E não fica dizendo, quando puder me paga, porque ele nem pode e nem vai te pagar. Jesus diz o quê? Não empreste a quem pode te dar de volta, não dê a quem pode te devolver, não dá uma festa para quem pode fazer uma festa maior para passar na tua cara que a festa dele é maior que a tua. Não faz uma janta, um jantar, um negócio assim e convida aqueles teus que você quer mostrar que realmente você está bem, né? Você não convida eles, não. Você convida quem não pode dar o jantar de volta, porque se você convidar quem pode dar o jantar de volta, você vai ver o tipo de prato que vai ter na mesa dele no próximo jantar. Porcelana da Índia. O negócio de pôr gelo de cristal. Entendeu? Você me convidou, agora você jantará na minha casa. Você comeu eu comi na sua casa uma costelinha aquela noite. Você vai comer na minha casa um filé mignon de primeira qualidade. E não só isso, contratei um chefe para fazer uma comida especialíssima para te receber. Aí você diz, eu não posso deixar barato essa. Na outra semana você vai jantar na minha casa. Está entendendo? Não dá certo. Isso não vai virar uma competição. É igual família grande quando faz aniversário de criança. Família grande quando faz aniversário de criança, convida toda a família, todo mundo vê. Olha, teve pula-pula, não dele. E o outro também teve rodinha gigante. E naquele lá, naquele foi naquele salão. Você vai ver no ano que vem do nosso. Vira competição. Ou não? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. No Brasil, então, nem Guarulhos, muito menos. Ninguém faz isso. São Paulo, então, é uma maravilha. Ninguém faz isso. A gente é tudo santo. Gente boa. Gente que não tem. Eu disse hoje de manhã, gente, vocês precisavam ter vindo hoje de manhã. Que nós falamos de manhã no poço de Betesda. Nós descobrimos o negócio do poço de Betesda, que toda a população são os doentes do poço de Betesda. Todo mundo egoísta, procurando seu próprio benefício e esquecendo do outro. Jesus chega para o camarada e diz assim: quer ficação? Eu até quero, mas não tem ninguém que me jogue lá dentro para eu ficar curado quando a água balança. Está entendendo? Por que ninguém joga o cara dentro d'água? Porque está todo mundo no mesmo barco, filho. E está todo mundo querendo que a água balance. E está todo mundo querendo mergulhar naquele bendito poço, porque ninguém sabe a hora que a água balança. Entendeu? E quando aquela água mexe, pernas para que te quero, quem tiver unha maior, que sobe a parede. Ficou para trás o besta, ou o cara que não teve esperteza. Eu disse que normalmente os ceguinhos eram os mais espertos.
Porque os cegos ficavam do lado do paralítico. O cego media a distância do poço e voltava. E ficava do lado do paralítico. E aí? Ai, como eu queria que aquela água mexesse. E o paralítico disse: está mexendo. Mas ele, paralisado das pernas, não podia andar. O ceguinho diz: valeu, trouxa. Hein? Sim ou não? Valeu, trouxa. Aí passou pelo aleijadinho e, em vez de ajudar, falou assim: ó, boa sorte na próxima, viu? Obrigado. Hã? Valeu aí, irmão. Valeu, parça. Valeu, bro. Pô, tô contigo, hein? Beijo no coração. Fica aí, Jesus te abençoa. Não é? Todo mundo egoísta. Toda corja de gente que procurava só fazer, só esperando o movimento da água. Eu quero a minha parte. Sai da frente que eu estou passando. Se não sair, eu passo por cima. Eu falei, a nossa sociedade é a sociedade do poço do Betesda. Todo mundo ao redor da aguinha. Mas a água é pouca para tanta gente. Está entendendo? Quem vai em direção ao próximo é aquele que sabe que o próximo custa. E às vezes, filhinho, custa dinheiro, minha irmã. Mais uma vez eu vou ter que dar R$10 para essa pessoa. Ô irmão, toda vez que me vê, parece que ele tem uma cifra na cara. Que toda vez que ele me vê, ele me pede dinheiro. Ele não me pede nada mais, mas só me pede dinheiro. Será que eu sou banco por acaso? Não, filho, é você abençoado. E ele te pede porque ele sabe que o Senhor te abençoou. E que ele acha que você o ama. E se preocupa com ele a ponto de suprir sua necessidade. Fora os espertos. Porque Provérbio diz que quanto mais aumenta a tua fortuna, a minha está aumentando também. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, acredito, aleluia. Quanto mais aumenta a tua fortuna, mais aumenta os que consomem dela. Provérbio diz isso. Quanto mais aumenta a tua conta bancária, mais aumenta o que desfruta do teu dinheiro, filho. Por isso que ou você foge para uma ilha, ou você está perdido, porque todo mundo vai bater. E quando te encontra, você, puxa, liguei para você, você não me respondeu, hein? O que foi? Cara, eu tenho uma ideia que eu preciso que você me abençoe. E normalmente ele começa aquelas conversinhas, sabe? Cara, estou precisando de um negócio aí, só você para me ajudar. Não, eu sei que você vai me ajudar. Ele me diz, eu sei que você pode, se você quiser. Depois ele aumenta, mas eu sei que você vai. Sabe por quê? Porque isso vai dar certo. Eu tenho um projeto aí, que eu preciso, entendeu? Eu tenho um negócio, se você me ajudar, ó, irmão, eu estou com um negócio aí, mas assim, eu não posso resolver se eu não pagar o outro negócio que eu estou devendo. Mas se você me abençoar, me emprestar, eu resolvo isso aqui, depois eu te pago quando o lucro vier. Bom, se você for esse indivíduo do que tem que dar, você precisa inventar uma excelente desculpa para você não dar o dinheiro para o cara. A única plausível é que você tem que dizer assim, olha, eu preciso conversar com minha esposa lá em casa, que o dinheiro não é só meu. E outra coisa, a gente também tem um investimento em tal área e a gente não pode retirar o dinheiro agora. Eu gostaria até de te ajudar, viu? Mas esse negócio aí é um pouco além da minha condição. Está entendendo? Para ele se convencer. Sim ou não? Mas a desculpa tem que ser muito boa. Aí passa um mês, ele diz, já fez aquele investimento? Já resolveu. Então, rapaz, ainda estou precisando daquele negócio lá. Se você puder me ajudar, nem que seja com metade. Ele sempre diminui, entendeu? Tipo aquele pedido de dinheiro. Eu preciso de alguém que me dê aqui R$1.000, né? Não tem, diz, me dá 500. Não tem quem dá 500, eu quero que tem 200. Não tem 200, o cara diz, ó, quem dá 100. E aí o povo esperto diz, quando ele chegar em 10 eu vou.
Entendeu? Que sabe que vai chegar nos 10. Aí, quem tem 50, uns meia dúzia de gato pingado. Quem tem 20, aí parece uns 50. Aí daqui a pouco, quem tem 10, aí a multidão levanta com as notas de 10. Vamos lá. 10 conto vale a minha bênção. É o que eu estou disposto a dar nessa noite. Está entendendo? Mais ou menos assim. Mas quem vai em direção ao próximo não pode usar de esperteza, porque sabe que vai custar algo de você. Amém? Isso vale para a família, né? Os cunhados, os primos, os parentes, uma maravilha. Entendeu? Olha, o irmão do meu marido ficou desempregado, despejaram ele. Aí o bicho assim dizia assim: olha, não tem onde ficar, vim morar aqui na tua casa uns meses, me ajuda aí. Aí você chega lá e diz: meu Deus do céu, eu casei para isso aí, né? Mas vai fazer o quê? É irmão do meu marido, né? Aquelas conversas, começa assim, tá me entendendo? Custa, aleluia, custa, é o Maurício, né? Custa, amém, povo de Deus, amém, povo de Deus. Parente custa, casamento custa. Alguém já disse, por exemplo, que amizade não é passivo de óleo. Passivo é o que eu tenho. É passivo? Não é ativo não, né? Ativo ou passivo? Ativo. Muito obrigado, gestores. Ativo. Amizade não é ativo, amizade é investimento. Alguém disse isso uma vez: amizade não é ativa, amizade é investimento, porque a amizade custa. Você sai com o cara, se ele não tiver dinheiro, você tem que pagar. Ou não? Amizade custa. Ou não? Vamos no cinema? Ih, não tenho dinheiro. Então, estou pagando. Não, você vai convidar um casal, ou vai lá em casa, ou não tenho nenhum vinho para te levar. Precisa não, já comprei tudo. Eu já sabia. Eu já te convidei porque eu sabia. Jantar lá, aleluia, vem jantar, vem comer aqui mesmo na casa, tranquilo, vem meu filho. Amizade custa, parentesco custa, casamento custa. E ai de você se achar que casou só com sua esposa, casou com a corja da família dela toda. A minha sogra está aqui, meu filho. Meu sogro está lá no fundo. Amo minha sogra de paixão. Já me chamou de cientista maluco, né, D'Antônia? Já me arrebentou todinho, já me xingou todo. Hoje ela diz: eu amo demais meu genro. Meu sogro está lá, meu melhor amigo. Meu melhor amigo está ali, né? Mas é assim. A família, você casou com a família também. Eu não quero ninguém na minha casa. Está perdido. Chega sem avisar. Na hora do culto, estou indo para a igreja. Oi! Oxe, essa é hora de aparecer na casa dos outros. Você pensa, mas não fala. Essa é hora de misericórdia. Amizade custa. Custa tempo, custa dinheiro, custa recurso, custa mente, paciência. Ou não? Imagine ser amigo de gente perturbada. Hein? É perturbado, mas é meu amigo. É perturbado, mas é meu amigo. É ou não é? Não tem jeito. Amém? Porque quem ama vai em direção ao outro. E quem vai em direção ao outro sabe que o outro custa, meu filho. Por último, versículo 37. Eu não li os versículos, mas porque a gente já fez a leitura. Você só dá uma olhadinha aí, tá? Versículo 36 e versículo 37, quando Jesus pergunta a esse homem: quem é o próximo, né? Quem te parece ser o próximo, né? E ele tem que declarar o que teve misericórdia dele. Então Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. Esse texto, essa parábola nos ensina que a misericórdia deve ser a base fundamental das nossas ações no mundo, gente.
Diga, misericórdia deve ser a base fundamental de minhas ações no mundo. Sabe por quê? Porque a misericórdia é a manifestação do ágape, do amor de Deus. Ele disse, vai, faz o mesmo. Não foi o que teve misericórdia? Foi. Você tem que ter misericórdia também, querido. Não adianta fingir que a pessoa que passou por você não tem problema. Não adianta achar que o irmãozinho que está na igreja orando, passando necessidade, não tem problema. Não adianta achar que o outro está com uma dificuldade porque teve problemas. Quem não tem problemas, quem não tem ou não teve dificuldades, quem não precisou da ajuda da outra pessoa, quem é que nasceu em si mesmo, sem necessitar de ajuda de ninguém? Um só. Essa é a definição de Deus. Amém? Aquele que não precisa de ninguém. Está me entendendo? Eu sou. Sabe o que eu sou? O autoexistente, aquele que não depende de nada nem de ninguém para existir. Eu sou porque sou. Aleluia. E eu não dependo de nada antes nem depois. Eu existo por mim mesmo, em mim mesmo. Sou Deus. Agora todos nós, você nasceu, tua mãe te carregou, indivíduo. Você não nasceu sozinho, não. Eu nasci sozinho. Eu me fiz. Meu cabelinho, meu zoinho, meu narizinho, minha boquinha, meus dentinhos. Eu me fiz. Eu não dependi da minha mãe nem do meu pai para nada. Eu fui gerado espontaneamente. Já pensou? Esse é literalmente a obra da evolução em pessoa. Esse indivíduo é a obra da seleção natural em pessoa. Eu existo por mim mesmo. Sabe aquela primeira bactéria? Ela devia ser a coisa mais feliz da face da terra, porque ela surgiu do nada. Ela disse, eu existi. Entendeu? No princípio, quando não havia nada, surgiu a bactéria. O primeira ameba. Aquela ameba era a coisa mais feliz, era Deus, ela se sentia Deus, porque ela do nada ela apareceu. Pá, onde estou? Quem sou? Vou me multiplicar, hein? Imagina, a maior balela do universo, essa porcaria de evolução. Entendeu? Agora você imagina, eu vou me multiplicar. Eu também vou começar a criar vários outros seres diferentes. Do nada, de repente virou multicelular, uma célula completa. Começou a se juntar os órgãos fora do corpo. Foi estranho. Os órgãos surgiram primeiro, fora do corpo. Impossível, mas os órgãos vieram, porque célula, amontoado de célula, forma um sistema. Amontoado um sistema, forma um organismo. Tá me entendendo? Porque o bispo também é biólogo, então você precisa ter paciência com a minha ciência. Entende? Então você vê, é complicado isso aí. Fora do corpo, os órgãos criaram, do nada, se aglomeraram por si mesmo e foram criando, eu existo por mim mesmo. Que isso, irmão? Quanta bobagem! E a gente inteligente ainda fica repetindo como papagaio essas coisas. Mas ninguém desse planeta, ninguém deixou de ser ajudado ou de depender de outra pessoa. Nós estamos aqui com essas luzes ligadas a uma série de situações que aconteceram e um universo de pessoas, desde a criação da eletricidade até hoje, envolvidas para que a gente tivesse esse negócio ligado aqui. Sim ou não? Para que você sentasse num banco, para que você dirigisse o carro, para que você manuseasse a própria nota de dinheiro que você manuseia. Há tanta gente envolvida nisso, porque ninguém tem como dizer, eu não dependo de ninguém. Aliás, se você não depende de ninguém, você pode ser um empresário. Eu não dependo de ninguém, depende de que alguém compre seu produto. Se você é funcionário, eu não dependo de ninguém, depende do patrão te manter trabalhando. Ou não?
Ah, eu não quero mais ficar nessa empresa, vou para outra. Depende de que a outra pessoa do RH te contrate. Ou não? Então nós somos simbiontes, interdependentes, intercambiáveis. Nós dependemos uns dos outros, de alguma maneira. E é isso que Jesus está dizendo. A compaixão deve ser a base fundamental das tuas ações em direção ao outro. Quando você for fazer o bem para outra pessoa, não pode ser por obrigação, não pode ser por culpa, porque você tem e ele não. Não pode ser por desencargo de consciência, tem que ser por compaixão. O teu coração se move em direção a ele, ou você não se move em direção a ele. E se você não se move em direção a ele, você não tem compaixão. Pronto. O Evangelho torna a nossa vida mais difícil. Amém? O Evangelho torna a nossa vida mais difícil. Por quê? Porque nós crescemos numa estrutura que nos tolhe, que nos limita, que nos faz desconfiar do outro, onde a confiança é quebrada constantemente. A nossa vida é construída numa sucessiva série de decepções. E porque nós estamos tarimbados na decepção com as pessoas, nós também não reagimos mais. Porque quando alguém quer nos abraçar, a gente diz: opa, o que você quer com isso? Você está querendo o quê? Uma vez fomos convidados, eu e a bispa, para aconselhar um empresário na cidade. E aí, chegando na casa dele, aconselhamos, oramos. E ele perguntou assim, abriu o talão de cheque, falou assim: quanto custou, bispo, a consulta? Eu disse: puxa vida, eu devia ter pedido, né? Disse: meu Deus, né? Eu falei: meu querido, você acha que eu vim aqui para receber? Não, porque outras pessoas que vieram aqui já receberam. Eu disse: equivocados, né? Pessoas totalmente erradas e não são cristãs, porque se fossem cristãs, a máxima é: de graça recebeu, de graça dá. Eu não recebi, eu não paguei para Deus para ter o ministério. Eu não paguei para Deus para ser bispo, eu não paguei para ninguém para ser pastor, eu não paguei para ninguém para ser um líder na igreja de Deus. Amém, povo de Deus? É uma vocação. Deus me chamou, viu algo em mim, achou que dava para apostar. Ele deve ter se arrependido bastante, mas como ele não tinha muito o que fazer, falou: ó, eu já chamei, já era. Agora eu também tenho que aguentar, porque a ágape aguenta, entendeu? Então Deus é o mestre do ágape, entendeu? Então ele aguenta mesmo, já chamei, vou ter que aturar essa coisa aí. Então vai assim mesmo, meu filho. Está entendendo, gente? E Deus está ali apostando na gente, acreditando na gente, querendo que a gente dê certo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Oh, meu Deus do céu, eu quero ir embora mais rápido que você. Está entendendo, povo de Deus? Sim. Nós fomos construídos numa sucessiva série de decepções, de quebra de confiança, de quebra de contrato, de demissões por justa causa, sem justa causa, com famílias quebradas, com pais decepcionando filhos, filhos decepcionando pais. Nossa história foi sendo construída assim. Ninguém teve história perfeita, ninguém teve história perfeita. Até quem nasceu no berço de ouro, o ouro enferrujou. E ouro não enferruja, mas nesse caso o ouro não prestou. Nem quem nasce em berço de ouro tem vida que sem nenhuma construção equivocada, sem nenhum problema histórico na sua trajetória. Todos nós temos, ninguém é perfeito, todos farinha do mesmo saco, ou melhor, barro da mesma terra. Nós somos barro, não somos farinha não, a farinha está em melhor situação que nós somos barro da mesma terra. A farinha vem do trigo, está melhorzinho. Mas nós somos barro da mesma terra. Todo mundo veio de baixo, ninguém veio de cima. O único que veio de cima foi
Jesus. Jesus disse: eu vim do alto. Só. Tempo de amar é tempo de ir em direção ao próximo. Seja pela ABAN, a nossa ONG, seja pelo cuidado com os nossos irmãos, seja por amar o outro irmão, seja por abençoar uma pessoa na rua, seja por ajudar um desconhecido. O samaritano ajudou um desconhecido. Conversei com um moço que abandonou a igreja alguns anos atrás, essa semana. Não a nossa igreja, a igreja evangélica. Na minha conversa com ele, ele disse assim: sabe quem estendeu a mão para mim? Eu já sabia. Ele disse assim: o samaritano. Eu disse: quem é o samaritano? Ele falou: o samaritano, no meu caso, foi gente da qual eu achava que não tinha Deus. O samaritano, no meu caso, eu como evangélico, ele se disse, eu achava que aquelas pessoas nunca iam ajudar ninguém, nunca iam fazer o bem a ninguém. Foram exatamente essas pessoas que estenderam a mão para mim quando eu mais precisei. Porque a minha comunidade de fé me colocou para fora a tal ponto que me considerava nem um pária. Eu falei a palavra pária, ele disse: pária é pouco. Eu não tenho ideia, eu não tenho palavra para descrever o grau do olhar, da indiferença das pessoas quando passavam por mim, no mercado, na rua, na feira. Fingiam, como sacerdote, como levita, fingiam que eu não estava ali, porque eu abandonei a fé deles. E a fé deles não era a fé de Deus, a fé deles era a fé num sistema que eles criaram. Não abraçava aqueles que não estavam no seu sistema. Isso é complicado. Porque eu disse mais cedo no treinamento de liderança, se nossa visão é apenas esse espaço, nós temos problemas. Porque nós saímos daqui todos os dias, passamos mais tempo lá fora do que aqui. Nos reunimos 2, 3, 4 vezes por semana, aqueles que vêm nos cultos que a gente tem, de terça, Geração José, né? Quarta reunião na casa dos homens, nessa quarta será na casa do Robertson, lá no Soberana 2, tremendo culto na casa dos homens. Eu convido você a estar conosco, 7h30, na casa do Robertson. Você não sabe onde é, vem para aqui. Se você não souber, se comunica aí, para a gente poder ir para lá. Maravilhoso. As mulheres têm reunião toda segunda-feira aqui, 6h. Então a gente tem algumas reuniões. Sexta-feira tem o culto, sábado tem o encontro dos jovens, a reunião dos jovens, domingo de manhã tem quase todo dia, né? Mas são específicos, não é? São específicos. Você pode vir em um, ou pode vir em outro, ou pode vir em dois. Às vezes você vem em um só, e ninguém está te culpando porque você vem em um. Acho que você devia aprender mais. Com o tempo, tendo tempo, você deveria vir em mais reuniões, para você aprender mais. A terça-feira é fantástico, porque a terça-feira fala exatamente da fé e do trabalho, da fé e da carreira, da fé e da profissão. E quem está ministrando nesses últimos dias sou eu. Eu tenho ministrado assuntos específicos na área do trabalho, a fé e o trabalho, na questão do desenvolvimento da carreira, coisas que a gente deveria aprender. Mas o texto dessa noite não tem nada a ver com isso. A questão toda, quero finalizar aqui, é que o próximo me custa. E às vezes eu não quero me envolver com o próximo exatamente por isso, porque o próximo custa. Custa fazer uma comida, custa passar o tempo com ele, custa ouvi-lo. Esses dias eu falei hoje de manhã, encerro com isso. Eu vi um vídeo de um moço americano que está numa igreja aqui no Brasil. Um menino muito bonito. Pensa num rapaz bonito. Mais bonito que os meninos aqui da igreja. É todo mundo bonitão. E ele, camisetinha vermelha, calça bonitinha. Chegando na rua, alguém filmando de longe, diz assim: moço, estou precisando de um abraço. Você me abraça? A pessoa olhava assim e passava do lado, né? Cara estranho, né não?
Aí chegava, moço, estou precisando de um abraço, preciso tanto de um abraço, pode me abraçar? Ninguém abraçou o cara. Aí ele mudou de tática, ele foi para o mendigo. Ele chegou para o mendigo e falou assim: moço, estou precisando de um abraço, você me dá? O mendigo levantou na hora e agarrou o cara. Quer mais um? Quer mais um? Aí ele foi para o outro mendigo: eu também estou precisando, moço, eu também. Ô, meu querido, vem cá, vem cá. Abraçou. Chegou outro sentado numa caixinha de madeira: ô, moço, estou precisando de um abraço. Ele falou: pois não, pois não. Eu faço a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei: quem te parece que foi o próximo do rapaz que precisava o abraço? O mendigo ou a turma toda que estava bonitinha andando na rua? E nós somos assim, um bando de gente ao redor do poço de Betesda, buscando só para si. Se alguém pedir um abraço na rua: quem é esse cara? Tá doido? Te conheço. Tá louco? Tá me assediando? Esse cara é maluco, é maníaco sexual. Quer se esfregar, tá com segunda intenção. É ou não é? Vai pensar nisso. Sou mulher casada, filho, que conversa é essa? Hã? É? Sou noiva. Ei lá, quem é tu? Tô precisando de um abraço. Aí chegou uma pessoa hoje aqui de manhã, aí eu abracei, ela falou assim: qualquer dia desse eu vou bater na porta da sua casa. Falei: por quê? Ela falou assim: porque tem dia que a gente precisa de um abraço de pai e a gente não tem, mas quando eu precisar eu vou bater palma lá na sua porta. O senhor me dá um abraço desse de novo? Eu disse: dou. Não há problema nenhum. Fique em pé. Vamos encerrar com uma oração prática, rapidamente, para a gente encerrar. São 4 para as 9. Se você for rápido, eu termino às 9. Porque a turma do treinamento está aqui desde as 18. E o pessoal da música está aqui desde as 4. Desde as 16 horas a turma da música está aqui. Isso é amor ou não é? Sacrifício ou não é? Aí a pessoa diz assim: eu queria participar do louvor. Vem. Eu queria cantar na igreja, acho tão bonito eles ali na frente. Vem fazer igual. Amém, gente? Vem se sacrificar também. Tua oferta é um sacrifício a Deus. Amém, povo de Deus? Vamos fazer uma oração prática nessa noite.